Trabalho como vigia noturno em um prédio do governo que antigamente era um hospital. A estrutura é enorme e antiga, construída nos anos 60. Hoje funciona apenas como um centro de arquivos e documentos. Durante o dia, técnicos e servidores vêm, catalogam, mexem nas pilhas de caixas velhas, mas à noite só sobra eu. Meu turno começa às 22 horas. Tenho uma sala com câmeras, mas muitas delas vivem dando interferência, algo que dizem ser normal, por causa da idade da fiação. Então, grande parte do trabalho exige rondas físicas, andar pelos corredores escuros, subir e descer escadas, checar trancas. No terceiro andar, há uma sala com uma placa enferrujada. Sala 3. Desde o meu primeiro dia me disseram, ela deve permanecer trancada. Não abra, não entre, não encoste. Na época, achei que era só lenda de funcionário velho tentando assustar novato. Só que a chave da sala 3 não existe entre as outras. Nunca questionei. Nunca me aproximei. Até ontem. Faltava pouco para meia-noite quando vi no monitor uma das câmeras do terceiro andar piscando. Quando voltou, reparei numa coisa estranha. A porta da sala 3 estava entreaberta. O sangue gelou. Aquela porta sempre esteve trancada. Sempre. Peguei a lanterna e fui até lá. O corredor estava gelado, mais do que o resto do prédio. As luzes estavam fracas, piscando. Quando cheguei perto da sala, percebi que a maçaneta estava suja. Parecia com algo escuro e grudado, como ferrugem ou sangue seco. Chamei alguém? Não. Liguei para a supervisão? Também não. Eu queria apenas bater a porta e voltar para a sala de monitoramento. Mas antes que eu pudesse encostar, ouvi um barulho vindo de dentro. Papel sendo arrastado, como se alguém estivesse remexendo caixas ali dentro. A primeira coisa que fiz foi pegar o rádio e tentar contato com o outro vigia da noite anterior que me falou da tal sala 3 quando me treinou. Mas só ouvi estática. Senti um cheiro estranho no ar. Era doce, enjoativo, parecido com éter. O mesmo cheiro que empregue nas salas de cirurgia. Um cheiro antigo, que não devia estar ali. Com a mão trêmula, segurei a lanterna e empurrei levemente a porta com a ponta dos dedos. O cômodo estava tomado por estantes de ferro, caixas empilhadas e uma luz fraca no teto, que piscava como se estivesse prestes a morrer. No fundo da sala, havia uma maca enferrujada, daquelas hospitalares, com uma lona preta por cima. O som de papéis sendo remexidos cessou. Andei devagar, iluminando os cantos. Tudo parecia intocado há décadas. Mas então, reparei que uma das caixas estava aberta e cheia de fotos antigas, prontuários, registros médicos. Peguei um dos papéis. Era uma ficha de internação. Um nome rabiscado e legível. Mas abaixo dizia: transferido para a sala 3 para contenção. Olhei ao redor tentando entender. Por que uma ficha de paciente estaria nessa sala se ela agora é só arquivo? Foi quando a lanterna começou a falhar. A luz piscava, morria, voltava. E no breve momento em que a escuridão me engoliu, eu ouvi a maca ranger. Apontando a lanterna com o pouco de bateria que restava, mirei na lona. A forma sob ela havia mudado de posição. E então, um som me paralisou completamente. A respiração, baixa, fraca, saindo debaixo da lona. Alguém, ou algo, estava deitado ali. Meu corpo queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. A lanterna apagou de vez. Na escuridão, ouvi outro som, lento, úmido, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. A respiração continuava e ficou mais próxima. Virei em direção à porta, mas ela estava fechada. Tentei abrir. Nada. Como se tivesse sido trancada do lado de fora. Bati, chutei, gritei, sem resposta. Então, a luz do teto piscou mais uma vez. A lona estava no chão. A maca, vazia. E no canto da sala, uma figura de costas para mim. Alta, magra, curvada. Seu corpo parecia coberto de feridas ou cicatrizes, como se estivesse preso ali há anos. O som da respiração vinha dela. Fiquei congelado, sem conseguir me mover. A figura se virou. Seus olhos estavam vazios. Não havia rosto, só pele esticada, sem feições, e quando abriu a boca,
O som que saiu foi uma mistura de vozes, como muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Você abriu... A luz apagou. A porta atrás de mim se abriu com um estalo. Corri. Corri pelos corredores até cair na sala de monitoramento. As câmeras estavam todas pretas, menos uma, a do terceiro andar. Nela, a porta da sala 3 se fechava sozinha. Desde aquela noite pedi para ser transferido. E fui. Mas antes de sair, voltei ao prédio durante o dia, como visitante, só para conferir uma coisa. A porta da sala 3 estava lacrada com concreto. Segundo o zelador, ela foi fechada definitivamente há mais de 15 anos. Mas eu estive lá. Eu vi. E toda noite, desde então, acordo com o som daquela respiração dentro do meu quarto. Trabalho como segurança noturno numa transportadora de médio porte, no interior de Minas. O lugar tem 9 galpões enormes, um prédio administrativo e uma portaria. É tranquilo. Na maioria das noites, sou o único ali, junto com um supervisor que dorme num quartinho dos fundos e que só aparece se for algo muito sério. O que me disseram desde o primeiro turno foi claro. O galpão 9 está desativado, trancado, não precisa ir lá. Se acender luz, é erro no sistema, só ignora. No começo achei estranho. Todos os outros galpões funcionam normalmente, mas o 9 sempre está apagado, trancado com um cadeado enferrujado e cheio de placas de não entre. Até que numa terça-feira, por volta das 2 horas da manhã, o sensor do galpão 9 ativou. O painel da sala de monitoramento apitou. A luz interna acendeu. O mais bizarro, ninguém podia estar lá dentro. Eu tinha verificado o cadeado algumas horas antes. Intacto. Peguei a lanterna e fui conferir. Ao chegar na entrada, vi que a luz realmente estava acesa lá dentro, mesmo com os vidros sujos e embaçados. O cadeado ainda estava no lugar. Resolvi dar uma volta pelo lado de fora. Tudo parecia normal, até que notei uma coisa. A porta lateral estava entreaberta, e eu sei que ela estava trancada. Vi com meus próprios olhos. Achei que talvez algum funcionário tenha esquecido de reportar. Mesmo com um frio na espinha, decidi entrar. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro de mofo e ferrugem. O ar era pesado, parado. A lanterna iluminava pilhas de caixas, algumas quebradas, outras tombadas, como se alguém tivesse mexido nelas recentemente. Apesar de o lugar estar desativado, havia sinais de atividade recente. No fundo do galpão, percebi uma espécie de marca no chão, como se algo tivesse sido arrastado. Um objeto pesado, talvez. Mas o que realmente me incomodou foi o som. Era baixo, quase imperceptível, como um chiado, ou alguém respirando devagar. Segui o som. Ele vinha de trás de uma das prateleiras metálicas. Com o coração acelerado, me aproximei, esperando encontrar um animal, talvez um invasor. Qualquer coisa que pudesse ser racionalmente explicada. Mas não tinha ninguém. O som cessou assim que cheguei perto. Foi então que a luz do galpão piscou, e quando se estabilizou, uma das caixas estava aberta, e não estava antes. Me abaixei, curioso. Dentro dela, havia fotos antigas, funcionários da empresa, caminhões antigos, áreas do galpão em construção. E no fundo da caixa, um envelope pardo com um carimbo. Confidencial, Setor 9. Abri. O conteúdo me fez gelar. Era um dossiê, com registros de um acidente interno ocorrido no Galpão 9 há mais de 10 anos. Vários funcionários intoxicados por um vazamento químico. Um deles havia morrido preso lá dentro quando o portão travou. O corpo só foi achado 2 dias depois. E então entendi por que aquele galpão nunca foi reaberto. A empresa abafou tudo. Guardei os papéis e me levantei. Nesse momento, algo caiu atrás de mim com um estrondo. Me virei num pulo, o coração batendo tão forte que doía. Uma das prateleiras tinha desabado. As caixas estavam espalhadas, documentos rasgados pelo chão. E no meio delas, um capacete de segurança antigo, quebrado, com uma mancha escura de sangue seco. A lanterna começou a falhar. A luz do galpão piscou novamente, agora com mais frequência.
E foi no breu entre os flashes que eu vi uma silhueta, um homem parado ao fundo. Usava um uniforme antigo da empresa, a cabeça inclinada para o lado, as mãos pendendo inertes. A cada piscada da luz, ele parecia mais perto. Pisquei forte. Quando a luz acendeu por mais tempo, ele havia sumido. Corri. Meus passos ecoavam pelas paredes metálicas. Alcancei a porta lateral e saí sem olhar para trás. Tranquei o cadeado. Voltei para a sala de monitoramento. As câmeras estavam normais, exceto a do galpão 9. Ela mostrava a porta se fechando sozinha. Mostrei os documentos ao supervisor no dia seguinte. Ele leu em silêncio e só disse: "Isso nunca existiu, jogue fora." Dias depois, a empresa retirou o galpão 9 do sistema de câmeras, como se apagassem sua existência. Ainda tenho o envelope escondido em casa. Mas desde aquela noite, quase sempre às 2 horas, as luzes da minha cozinha acendem sozinhas. E por um breve momento, sinto o mesmo cheiro de mofo e ferrugem no ar. Sou técnico de manutenção predial num hospital antigo no turno da noite. Não é um emprego ruim, mas o prédio tem sua idade e seu peso. Muita coisa ali nunca foi reformada. Muitas salas foram lacradas e esquecidas ao longo das décadas. O hospital tem 4 andares, 2 subsolos em uso e, segundo os mapas antigos que encontrei na engenharia, um 4º subsolo que não existe nos mapas atuais. Comentei isso com um colega mais velho e ele me disse: "Finge que não viu, deixa quieto." Na noite do meu 2º mês lá, um alerta surgiu no sistema. Queda de energia parcial no setor de armazenamento 3, exatamente embaixo da ala cirúrgica, no 2º subsolo. Fui até lá com minha maleta, usando o elevador de serviço. Tudo parecia normal, mas notei uma coisa. Uma das paredes estava com um batente de porta escondido atrás de um painel metálico solto. Parecia ter sido empurrado por dentro como se alguém quisesse sair. Aquilo não constava em nenhum mapa recente. Curioso e teimoso, puxei o painel. Atrás dele havia uma porta antiga de ferro com uma pequena plaquinha gasta, -4. E a maçaneta, fria como gelo. Contra qualquer bom senso, empurrei a porta. O ar era pesado, úmido. O chão coberto de poeira e pequenos cacos de vidro. Os corredores estreitos, de concreto grosso, lembravam um bunker. A iluminação vinha de algumas lâmpadas de emergência ainda funcionais, mas a maioria tremeluzia ou estava apagada. Senti que estava entrando num lugar que não era para ser acessado. As paredes tinham marcas de mão, como se alguém tivesse passado correndo e se apoiado. Havia também símbolos riscados no concreto. Nada que eu reconhecesse, só símbolos. Mais adiante, encontrei uma porta de vidro estilhaçada com o letreiro Pesquisa Clínica Bloco C. O chão estava marcado com arranhões longos e havia uma maca tombada no canto. Me abaixei para analisar melhor e, num instante, todas as luzes se apagaram de uma vez só. Fiquei em silêncio total, com a lanterna do celular tremendo na minha mão. Foi nesse momento que ouvi, primeiro, passos, depois, algo mais profundo, como uma respiração molhada, ritmada, arrastada. E então, uma voz sussurrada, quase como um eco: "Volta." Minha lanterna falhou. Quando voltou, havia uma sombra atravessando o corredor, rápido demais para ser alguém normal. Corri. Virei à esquerda, depois à direita, tentando lembrar o caminho de volta. Cada corredor parecia igual. O concreto fechado me sufocava. A lanterna iluminava placas antigas e enferrujadas. Testes 1-3, contenção, Lab 7. Vi uma porta aberta à frente e entrei. Era uma sala com espelhos quebrados e fichas espalhadas pelo chão. Peguei uma. Paciente 0123. Teste interrompido após colapso. Sujeito apresentava vocalização após falecimento clínico. Outro papel preso na parede dizia: "Aviso. Após o incidente de 1987, acesso ao 4º subsolo foi proibido. Lacre permanente." E então entendi.
Aquele andar tinha sido lacrado por causa de experimentos ilegais. Pessoas foram deixadas ali em contenção após mortes em testes químicos ou biológicos. Mas algo deu errado, ou certo, dependendo do ponto de vista de quem mandava. De repente ouvi uma batida seca na porta da sala. 1, 2, 3. Olhei pela fresta. A figura estava ali, cabeça inclinada, pele pálida, quase cinza, olhos escuros demais, os braços longos demais e a boca aberta como se estivesse gritando silenciosamente. Corri para dentro do duto de ventilação que achei no canto da sala. Me arrastei por minutos até sair numa câmara técnica. Subi por uma escada de manutenção enferrujada até emergir atrás da antiga sala de caldeiras, no térreo. Estava suado, com a roupa rasgada. Me deitei no chão por um tempo tremendo. Quando contei para o engenheiro-chefe na manhã seguinte, ele não duvidou. Só disse: "Você teve sorte. Nem todos conseguem voltar." No outro dia, a entrada do painel havia sido selada com concreto novo. Ninguém mais falou sobre isso. Mas às vezes, durante o turno da noite, enquanto passo perto do setor de armazenamento, ouço batidas secas. 1, 2, 3. E a voz rouca ecoa, mesmo que ninguém mais ouça: "Volta." Aceitei esse trabalho por necessidade. Era simples: vigiar uma escola desativada enquanto a prefeitura decidia se ia reformar ou demolir. Um prédio antigo, 3 andares, com ginásio, biblioteca, salas de aula e um porão trancado. O turno era das 19 horas às 6 horas da manhã, e só eu ficava ali. Na primeira noite, tudo foi tranquilo. Levei meu radinho, lanche e uma garrafa de café. Fiz algumas rondas e, tirando o ranger das janelas com o vento, nada fora do comum. Mas a partir da segunda noite, comecei a notar coisas. Às 2h17, ouvi uma batida seca vindo do segundo andar. Fui até lá com a lanterna, e a única coisa fora do lugar era uma porta de sala aberta, que eu juro que tinha deixado trancada. Fechei de novo, revisei as chaves. Achei que podia ter me confundido. Voltei para minha cadeira na entrada. Às 3h12, ouvi passos correndo no corredor do terceiro andar. Subi, claro. Parte do trabalho. Só que não havia nada, nem vento, nem janelas abertas. Mas as luzes do corredor piscavam levemente, e no chão havia marcas de pegadas pequenas, como de criança, só que descalças, e no meio da poeira antiga. Voltei para minha sala. Comecei a anotar os horários. Me prometi que, se acontecesse de novo, ia pedir transferência. Na quinta noite, as coisas mudaram de tom. Às 1h, ouvi o som de carteiras arrastando. Não era eco, não era vento, era real. Fui direto até a sala de aula 208, de onde vinha o barulho. A porta estava entreaberta. A luz piscava lá dentro. Quando empurrei, vi as carteiras organizadas em círculo, coisa que não estava assim no dia anterior. No centro, uma cadeira infantil virada de costas, como se alguém estivesse sentado ali. Me aproximei. A cadeira estava vazia, mas havia um bilhete dobrado em cima dela. Abri. A letra era infantil, torta, e dizia apenas: "O professor ainda não chegou." Um arrepio subiu pelas minhas costas. Na volta, passei pelo corredor da biblioteca e percebi que a porta estava destrancada. Entrei e vi que alguém, ou alguma coisa, tinha empilhado livros na forma de um homem, cabeça, tronco, braços abertos. Não era brincadeira de vândalo, era meticuloso demais. Comecei a achar que aquilo era um recado. Fui até a sala de segurança ver as gravações, mas para minha surpresa, as câmeras haviam parado de gravar entre 00h e 4h, todos os dias, sempre. Como se alguém estivesse bloqueando aquilo de propósito. Na última noite, antes de eu pedir demissão, fui preparado. Levei outra lanterna, uma faca de cozinha e um gravador de áudio. Fiz minhas rondas normalmente e tudo estava silencioso até às 3h33. Nesse horário, a sirene da escola tocou. Aquela sirene antiga, enferrujada,
que ninguém mexia havia anos. Corri até a central. Os disjuntores estavam intactos. Assim que o som parou, ouvi um eco de vozes infantis cantando. Baixo, longe. O professor vai chegar. Todos vão se levantar. Segui o som até a sala 303. Quando entrei, as carteiras estavam novamente em círculo, mas dessa vez cheias. Eu não via ninguém nelas, mas podia sentir. O ar estava denso, pesado, e as vozes vinham dali. Fiquem quietos, ele chegou. Na cadeira da frente estava alguém. Dessa vez não estava vazia. Um homem magro, alto, de terno antigo, pele acinzentada e olhos fundos como buracos. Me encarou com um sorriso estranho e sussurrou. Você não é aluno, mas quer assistir? A porta atrás de mim se fechou sozinha. Corri. Desci as escadas quase tropeçando, ouvindo as carteiras sendo arrastadas de novo, os passos correndo e risadas. Na sala de entrada, tentei abrir a porta principal. Trancada. As chaves caíram do meu bolso de tanto que tremia. E então, o quadro de avisos da entrada se acendeu sozinho. Um projetor antigo, preso ao teto, ligou por conta própria e mostrou uma imagem. Uma sala de aula, com crianças olhando para frente e eu sentado entre elas. No outro dia, pedi demissão. Entreguei tudo. Ninguém acreditaria. Mas antes de ir, voltei lá uma última vez, durante o dia. Na sala 303 estava tudo limpo. Carteiras alinhadas. Nenhum sinal. Mas na parede, atrás da lousa, haviam arranhões. Pequenos, fracos, como se mãos miúdas tivessem tentado chamar a atenção de alguém. E entre os riscos, uma frase, repetida várias vezes. Ele sempre volta no turno da noite.